Terceira questão da FUVEST 2012, gente. Aqui eu já coloquei a expressão que ele definiu para nós, com o seu intervalo de x entre 0 e π, e a pergunta que é cosseno de 2x mais seno de x. Ele quer saber o valor dessa expressão. Meu caro amigo, aqui vai ser uma série de definições, viu? Primeiro, começando pelo logaritmo. Quando você tem a soma de dois logaritmos com a mesma base, você pode copiar todos eles em um logaritmo só, colocando os termos multiplicados. Então vai ficar 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, tudo isso igual a menos 2. Feito isso, você vai aplicar outra definição. A base do logaritmo vai vir aqui e este número vai ser o expoente. E todo esse cara vai ser multiplicado e distribuído. Então vamos lá com calma, né? Essa multiplicação, gente, se você olhar, é a diferença de quadrados que vai dar. 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x, faça a distributiva, tenta lá em casa, você tem que chegar nesse valor. Vai cortar algumas coisas, então faz bonitinha a distributiva, que você vai chegar nessa expressão, e essa expressão é igual a 3 elevado a menos 2, que é a propriedade do logaritmo. Então olha só, hein? Diferença de quadrados e a base do logaritmo. Bom, esse termo aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de x, ele é equivalente a 1 sobre 9, porque 3 ao quadrado dá 9 e o negativo indica uma fração. Então eu já tenho esse valor. Uma observação aqui também importante, hein? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a equação fundamental da trigonometria, gente. Vocês têm que saber que nasce de um Pitágoras, isso aqui inclusive. Se você isolar o seno ao quadrado de x, você tem exatamente 1 menos cosseno ao quadrado de x. Olha só que curioso, né? E posso então afirmar com essa sentença, se 1 menos cosseno ao quadrado de x vale 1 sobre 9, então eu posso afirmar que o seno ao quadrado de x vale 1 sobre 9. E o que isso vai me ajudar, né? O seno ao quadrado de x, posso tirar a raiz quadrada. E eu vou ficar na dúvida entre mais ou menos 1/3. Para tirar essa dúvida, você tem aquele intervalo. Quando você define um ângulo de 0 a π, você tem que lembrar do ciclo trigonométrico, cosseno com sono deitado. Seno sem sono em pé. Esse é o ciclo trigonométrico. E o nosso intervalo de 0 a π, ele vai daqui até o outro lado da reta. E esses são os ângulos possíveis do x. Não está incluído o π e nem o zero. E isso permite que todos os valores, todas as respostas vão ser positivas. Portanto, se eu tirar uma raiz quadrada aqui do seno de x, eu tenho que procurar a resposta positiva para o seno. Portanto, a raiz quadrada aqui dos termos vai resultar em seno de x igual a 1/3. Bom, temos aqui já uma série de informações. A gente percebeu que seno ao quadrado de x dá 1 sobre 9, seno de x dá 1/3, e essa expressão do 1 menos cosseno ao quadrado. Tudo isso vai ser útil. Vamos para a segunda parte agora, que é a desenvoltura dessa expressão. Cosseno de 2x, gente, é um cosseno de um arco duplo. É o cosseno de x mais x. E aí eu vou fazer a desenvoltura conforme o enunciado me manda. Cosseno de um arco duplo, cosseno de x mais x, seria o cosseno do primeiro, que é x, vezes o cosseno do segundo, que também é x. Com troca do sinal, mais é para menos. Seno do primeiro, que é x, vezes o seno do segundo, que também é x. Tudo isso nasce da desenvoltura do arco duplo, mais o seno de x que ele deu aqui já. Bom, olhando para tudo isso, você tem cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x mais seno de x. Bom, vamos lá, né? Cosseno ao quadrado de x, olha só, ele está aqui. Quanto que vale o cosseno ao quadrado de x? Vai ser 1 menos 1/9. É só você trocar de posição, manda cosseno para cá, 1/9 para lá,
e já está isolado aqui. 1 menos 1 nono, eu vou pôr ali. 1 menos 1 nono. Menos seno ao quadrado de x, lembra quanto que era? 1 sobre 9. E o seno de x? 1 terço. Todas essas contas agora nós temos que resolver. 1 nono, a gente pode fazer aqui rapidamente um MMC, vai ficar, multiplica, subtrai, vai dar 8 nonos. Menos 1 nono, mais 1 terço, que eu vou escrever como 3 nonos, multiplicando em cima e embaixo por 3, para já sair na resposta. Você vai somar 8 menos 1, vai dar 7, 7 com 3 dá 10. 10 nonos. Esse é o valor final da expressão.